E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial. O nosso assunto de hoje é sobre os regimes tributários. Lembrando que, na última aula, conversamos um pouco sobre os regimes tributários, falamos sobre o lucro real, regime do lucro real, verificamos a importância do recolhimento dos tributos, verificamos que os regimes tributários são espécies de sistemas pelo qual vai facilitar a tributação, facilitar o recolhimento e as obrigações acessórias do empresário. Esses regimes vai facilitar tanto para que o empresário pague, ou a sociedade empresária pague seus tributos, assim como também para que eles façam suas declarações e façam suas documentações. Lembrando que a escolha do regime tributário é muito importante. É muito importante para que eu consiga pagar o tributo de uma forma mais justa. Então, se uma pessoa ela escolhe o regime tributário errado, ela pode sofrer algumas sanções, como aplicação de multa, ela pode também estar pagando tributo a mais. Então, é muito importante escolher o regime tributário adequado. Os principais tributos a serem recolhidos são o imposto de renda, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, o IPI, quando se trata de produtos industriais, o ISS, quando se trata de imposto sobre serviços, ou seja, prestação de serviços. Por conta dessa prestação é recolhido uma tributação. Tá? Já falamos sobre o lucro real, que o lucro real é um tipo de regime tributário, é um regime tributário pelo qual é apurado o lucro real da sociedade empresária. Né? Então, nesse caso, eu faço os descontos, né? Então, esses descontos são chamados de deduções. Eu faço as deduções, como, por exemplo, despesas de aluguel, despesas com folha de pagamento dos empregados, e o que sobra é o lucro. Então, a tributação vai sobre o lucro. Por isso que o nome do sistema é chamado de lucro real. Uma outra coisa bem importante também sobre esse regime do lucro real é que esse regime ele é específico e obrigatório para as sociedades anônimas, ou seja, as sociedades anônimas elas não podem aderir a outros regimes, elas obrigatoriamente têm que aderir ao sistema do regime do lucro real, tá? Porque a lei ela impõe essa obrigatoriedade. Quando eu tenho uma SA, que geralmente essas empresas SA são empresas grandes, elas são enquadradas nesse regime do lucro real. Importante também destacar que atividades bancárias, ou seja, bancos, instituições financeiras, instituição financeira é diferente de instituição bancária. Tá? Geralmente a instituição financeira ela faz pagamentos, elas são agências, elas são como, por exemplo, a Nubank, que são instituições financeiras. Quando eu falo em banco, banco ele é algo maior. Banco, por exemplo, Banco do Brasil, Banco Bradesco, entre outros bancos. Tá? Então tem essa diferença entre a instituição financeira e banco. Mas mesmo assim, sendo instituição financeira ou sendo instituição bancária, é necessário aderir ao regime do lucro real. Cooperativas de crédito também, empresas de seguros, então seguradoras, são obrigatórios que as seguradoras elas optem pelo regime do lucro real. Então, essas sociedades anônimas, atividades bancárias, sociedades empresariais de instituição financeira, tá? Desculpa. Instituições financeiras,
Entre outras, é necessário e obrigatório optar pelo regime do lucro real. Elas não podem escolher outro tipo de regime, tá? E isso é o que a lei ela impõe. Quanto ao lucro presumido, o lucro presumido também é um regime de tributação. No lucro presumido, é importante levar em consideração que as empresas que se enquadram no lucro presumido geralmente são empresas que elas não conseguem optar pelo regime do lucro real e elas também não conseguem aderir ao sistema do Simples Nacional. Então, elas acabam optando pelo lucro presumido. Tá? Então, quando eu não consigo me enquadrar no regime do lucro real, quando eu não consigo me enquadrar no regime do Simples Nacional, aí nesse caso o que me resta vai ser o lucro presumido. Dentro desse regime do lucro presumido, o Estado, né, a fazenda pública, ela institui a tributação, ela tem uma presunção, ela presume que determinado tipo de atividade vai ter uma margem lucrativa. Então, por isso que é um lucro presumido, porque o governo, né, o fisco, ele vai determinar que determinada empresa, determinado ramo empresarial, ele tem a presunção de que ele recebe um valor X de lucro, tá? Então, por isso que é lucro presumido. E dentro desse sistema do lucro presumido, existe algumas alíquotas para prestação de serviços e comércio e indústria. Então, é necessário verificar qual é a alíquota que eu devo aplicar. Então, aqui temos a alíquota de 8% para atividades de indústria e comércio. Já em prestação de serviços, a alíquota é de 32% sobre o lucro presumido, ou seja, é realizado um anexo, tá? Então, vai ter um anexo, vai ter uma legislação específica, todos os anos vai ter uma lista sobre esses comércios, esses tipos de serviços que serão tributados com essa alíquota. Então é importante prestar sempre atenção na legislação e principalmente para poder fazer o planejamento tributário mais adequado. Já o Simples Nacional é um regime tributário designado para as MEs e EPPs. Tá? Então, quando eu tenho uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, elas podem aderir ao Simples Nacional. Também é necessário observar o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, verificar para ver se dá para fazer o enquadramento no Simples Nacional. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um açougue. Um açougue, ele vai ter uma classificação, né? Então, vai ter uma classificação, que é uma numeração, e com isso eu consigo verificar se eu consigo aderir ao Simples Nacional. Em regra, geralmente o açougue sempre consegue aderir ao Simples Nacional. Tá? O Simples Nacional, como o próprio nome diz, ele simplifica. Ele simplifica o quê? As documentações. Ele simplifica as declarações, ele simplifica a tributação e o recolhimento desse tributo. Quando eu faço aderência ao Simples Nacional, eu consigo, em uma única guia, recolher diversos tipos de tributos, como, por exemplo, imposto de renda, eu consigo o ICMS, eu consigo também o ISS, as contribuições patronais. Então, tudo isso vai ser gerado em uma única guia. Isso facilita muito a vida do empresário, principalmente os microempresários e os sócios ou empresários de empresas com
grande porte, empresas de pequeno porte e microempresas. Lembrando que o Simples Nacional também é aberto para os MEIs. Então, os MEIs, eles aderem obrigatoriamente, tá? Não é uma faculdade para o MEI, é obrigatório. É obrigatório que o MEI ele faça a opção pelo Simples Nacional. Isso é uma regra. O MEI ele não pode escolher outro tipo de regime. O MEI ele não pode escolher o regime do lucro real. O MEI não pode escolher o regime do lucro presumido. Então, é obrigatório que o MEI ele faça o enquadramento dentro do regime do Simples Nacional. Tá? Isso também é bom, é muito positivo para o MEI, porque apesar de ser obrigatório ele aderir esse regime do Simples Nacional, apesar de ter essa obrigação legal, é melhor, é benéfico para o MEI, por conta das documentações. Ele não precisa se preocupar tanto com a questão contábil, porque os outros regimes, como por exemplo, o regime do lucro real, o regime do lucro presumido, é necessário ter assessoria de um contabilista, de um contador. Tá? Então, quando se tem esses tipos de regimes, são regimes mais burocráticos, são regimes mais complexos em relação ao Simples Nacional. Não que o Simples Nacional ele também não seja complexo. Tá? O Simples Nacional ele só é menos complexo para o MEI, mas ele também tem a sua complexidade. Mas quando se trata de outros regimes, é necessário ter o acompanhamento de um contabilista, que é o contador. Outra coisa também muito importante é que, para a escolha desses regimes, é bom também ter a orientação de um profissional contabilista. A gente aprende sobre os regimes tributários, sobre o Simples Nacional, sobre o regime do lucro presumido, sobre o regime do lucro real. A gente aprende esses conceitos para que a gente possa ter uma fiscalização melhor da nossa vida, né, da nossa vida tributária, da nossa vida comercial. Então, a gente tem esse conhecimento prévio. Isso não indica que a gente não precise de um profissional, tá? Não é porque a gente tem esse conhecimento prévio que a gente não vai precisar de um profissional para que possa nos ajudar e principalmente a escolher o regime tributário correto. Porque, como vocês verificaram, a escolha inadequada de um regime tributário, ela pode encarecer, né? Ela pode encarecer os meus produtos, porque eu vou recolher tributos a mais, eu vou recolher imposto a mais. Então, eu tenho que fazer a escolha certa. A escolha certa vai depender da indicação de um profissional, da indicação da assessoria contábil. Lembrando aqui no sistema do Simples Nacional, ele tem algumas alíquotas. Ele tem alíquotas para a prestação de serviços e a comercialização também. As alíquotas elas podem variar de 4% a 22,90%. Tá? E essas atividades eu tenho que olhar também na legislação das MEs e EPPs, que é o Estatuto das Microempresas. Então, tem que verificar, e lá vai ter os anexos. E aí, dentro desses anexos, eu vou verificar qual é a alíquota que vai aplicar para a minha microempresa ou para a minha EPP, que é Empresa de Pequeno Porte. Pessoal, agradeço a vocês, espero que tenham gostado da aula. É bom que se aprofunde um pouco mais sobre esses regimes, como que se faz, como aderir ao regime, lembrando que pode haver mudanças de regimes, porque o Simples Nacional ele é designado para as MEs e as EPPs, ou seja, a gente sabe que as EPPs elas têm um limite de faturamento anual, que é de 4 milhões e 800 reais. Então, acima de 4 milhões e 800 reais, é necessário que essa EPP
ela se transforme em empresa de grande porte. Então, se houver essa alteração, vai alterar também o regime tributário da sociedade empresarial, tá? Então, é necessário verificar se está dentro, se está enquadrado. Por quê? Se a empresa ela sair de EPP para grande empresa, ou se a empresa sair do ME, né, que seria a microempresa, ela for direto para a grande empresa, ela se transformar em grande empresa, nesse caso é necessário o devido reenquadramento. Ela vai ter que se reenquadrar em outro sistema tributário. Ela não vai poder aderir mais ao Simples Nacional. Ela vai ter que aderir a outros regimes. Tá? Então é necessário eu verificar essas questões. Quando eu tenho uma sociedade limitada, né, eu posso ter uma sociedade limitada e essa sociedade limitada ter como regime tributário o Simples Nacional, não tem problema. Só que pode ser que essa sociedade limitada, pode ser que eu queira fazer uma alteração, né? Alterar essa sociedade limitada para que ela se torne uma SA, uma sociedade anônima. Nesse caso, por conta dessa alteração, eu tenho que fazer alteração também do reenquadramento, eu tenho que reenquadrar essa sociedade empresária, passando ela do Simples Nacional para outro regime, para o regime do lucro real. Agradeço novamente e até a próxima.